Boa tarde, queridos irmãos e amadas irmãs. Nós sempre estamos aqui feliz e contente, porque nós vemos e temos a palavra de Deus trazer para nós ricas orientações de como podemos e devemos viver uma vida tranquila, em paz, sossegada na nossa vida interior e exterior. Mas há momentos na nossa vida que quando nós não avaliamos a palavra de Deus, quando nós não prestamos atenção nela, quando nós não nos dedicamos o nosso tempo para ela e com ela, nós não estamos examinando. Nós apenas estamos passando o olho para conhecer as histórias, mas não estamos realmente vivenciando em nossa alma, em nosso espírito, em nosso coração, o que ela traz para nós. E nesse momento nós vamos pedir a direção do Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que a palavra que vamos ler é sua. Sabemos que o Senhor fala conosco através dela e por ela nós podemos conhecer a tua vontade em nossas vidas. E o Senhor sempre está dizendo para nós através dela o que devemos fazer e o que não devemos fazer, para que a nossa vida seja repleta da vida do seu Santo Espírito e sendo guiados pela luz do seu Santo Espírito, que é a tua palavra. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver o relato que aconteceu no livro de 2 Samuel 11, que todos devem saber, que é o adultério e homicídio de Davi. O que o rei Davi, um homem escolhido por Deus desde menino, quando o profeta Samuel foi na casa do seu pai Jessé, ungí-lo, porque Deus já estava preparando ele, mesmo sendo adolescente, para ser o rei do seu povo. E um menino que cresceu na presença de Deus, cresceu na sabedoria de Deus, que enfrentou vários desafios na vida, matou um leão, matou um urso, matou um filisteu, que todos nós que conhecemos a palavra, conhecemos a história. Mas infelizmente ele se perdeu completamente diante de um pensamento que lhe veio na cabeça, depois de uma imagem que ele viu. E isso o desviou da presença de Deus, e nesse desvio veio a queda e a espada atravessou a sua vida e a sua família. Então nós vamos verificar hoje o perigo que anda na nossa mente. Esse é o nosso título hoje. E nós vamos refletir nesses versículos e depois nós vamos fazer uma breve reflexão. Então, começando no versículo 2, a gente vê assim todo esse relato que acontece aqui. Diz assim: ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que estava se lavando. E era esta uma mulher muito formosa à sua vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então Davi mandou o mensageiro para trazê-la até ele. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Nós vemos que aqui há três situações que nós podemos verificar que acontece muito na nossa vida. Primeiro, todas as coisas acontecem com o que olhamos. Primeiro canal é esse: tudo o que olhamos pode nos atrair ou não. Aqui nesse relato, Davi não foi para a guerra, todos foram, ele ficou descansando.
E no momento que ele levantou desse descanso, ele foi passear no terraço. E se deu conta daquela mulher formosa, bonita, se banhando bem na frente dele. Então, olha o perigo de você ver o que é proibido. O que é para você fazer, você até pode, não vai lhe causar problema. Mas o que a palavra de Deus já nos diz? Fuja da aparência do mal. Com certeza a palavra nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Por quê? Porque nós vamos ser enredados por ele. Nós vamos ser atraídos por ele e vamos acabar cometendo o mal. Aqui Davi viu Betseba novamente, volto a dizer, tomando banho. E aquilo já ofuscou a mente dele. Então o que ele deveria ter feito? Sem conhecer a história, sem conhecer quem era aquela mulher, ele poderia até entrar, depois de ter visto aquela mulher, sentar, ficar pensando nela, mas não concluir nada. Então, o que passa na nossa mente sempre são desejos de adquirir algo que nós vimos e que nos interessou. Segundo passo dessa situação, o que foi? Ele quis saber quem ela era. E foi relatado que ela era a Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então ela já era uma mulher comprometida, ela era uma mulher casada. E com quem que ela era casada? Com o melhor soldado dele. O que acontece aí? Ele sendo rei, ele tem autoridade sobre todo o seu reinado. Ele poderia pegar todas as mulheres que ele quisesse. E todos estariam sujeitos à sua vontade. Mas aqui o que mais pega é que ele foi pegar justamente uma mulher que era do seu melhor soldado e que ele não respeitou essa amizade que eles tinham, esse comportamento de avaliar a situação que Deus dá, porque ele avaliou muitas situações que ele passou. Quando ele matou o urso, ele precisou avaliar o perigo, que ele ia correr, mas enfrentou. Quando ele matou o leão, quando ele matou o filisteu, as mesmas coisas. Aqui ele não avaliou nada, ele foi de cabeça. Mandou trazer a mulher, trouxe a mulher para a cama, se deitou com ela e nem se preocupou o que ia acontecer. Então, como é leviano os nossos pensamentos quando nós deixamos a obra da carne manipular os nossos desejos. Ela está além do que Deus diz para nós. Se ele vivesse, como a palavra diz, andai no espírito, pois as coisas espirituais vão buscar o que é de espírito e as carnais vão buscar o que é da carne. Volto a dizer, ele iria para o terraço, ele via aquela mulher tomando banho, mas ia entrar para dentro. Ou se ele ficasse admirando a beleza daquela mulher, podia até chamar os servos. Quem é aquela mulher? Ah, ela é Betseba, mas ela é mulher do Iria, do seu servo, né? Do Heteu, Urias, e é filha de Eliã. Pronto. Ah, tá bom então. Então ele não encerrou o processo. Ele deu continuidade para o processo. E a gente vê a consequência desse momento que ele não avaliou, ele não pesou, ele não pensou. Alguns dias depois, o qual veio a notícia que a mulher estava grávida. Chegou um aviso para Davi: olha, a Betseba está grávida. Então, o que Davi pensou? Eu preciso arquitetar um plano agora para que esse filho não venha trazer para mim problema e nem trazer problema para ela. Precisamos achar uma saída. Novamente a carne trabalhando, induzindo, mostrando e mais uma vez falhando, porque ela só falha. Então o que Davi faz? Davi pega e manda Joabe mandar Urias embora da guerra e pede para que Urias fosse para a casa dele,
ficar com a esposa, porque daí ele deitaria com ela, dormiria com ela e ficaria grávida e a situação estava resolvida. Só que ele não foi para casa. Ele não foi. Ele desceu e foi dormir fora, no templo, cuidando. No dia seguinte, desceu e perguntou: Urias, onde você foi? Aí eu não fui para casa. Aí ele inventa um almoço ou um jantar e embebeda Urias. E fala para ele que ele tem que descer para casa dele, que ele tem que dormir. Aí o que acontece? O Urias bebe, fica lá, mas ele não entra na casa. Ele deita ali no chão e fica ali. E não vai embora. Entra, fica na porta da cidade e fica lá. Dorme lá. Aí o que aconteceu? Davi falou: não tem jeito isso. O que eu vou fazer agora? Esse homem não foi para casa uma vez, não foi para casa a segunda vez. Eu vou ter que fazer uma programação aqui para me livrar dessa situação. Então o que ele diz? No versículo 14, ele faz assim: pela manhã Davi escreve uma carta para Joabe e manda Urias levar. Olha quem leva a carta, o próprio Urias. Olha a confiança que antigamente um rei tinha sobre os seus soldados e a confiança que o soldado tinha no seu rei. Tanto que ele não abriu a carta foi selada, fechadinha. E ele fala, Davi, para Joabe, colocar o Urias na linha de frente para que ele seja morto. Joabe não entende nada, mas Joabe cumpre o pedido que está nessa carta. Então, logo depois da peleja, volta um servo dizendo que Urias o Heteu tinha morrido, que ele não tinha conseguido resistir à peleja. Aí o que acontece? Davi ficou limpo na fita, como se diz, né? Agora a viúva está lá, está grávida. Agora eu preciso acolher essa viúva, agora eu preciso dar uma assistência para ela, e tudo acontece assim naturalmente, se for ver diante dos olhos de Davi. Mas como nosso Deus, que vê todas as coisas, vê a obra da carne, vê a morte do homem espiritual, vê a cegueira do homem espiritual, ele fala: isso não vai ficar assim. Isso tem que ser esclarecido. No versículo 12, o que Deus faz? Manda Natã repreender Davi. E o que Natã diz para ele? E entrando ele a ter com Natã, disse-lhe para Davi, citando uma história: havia numa cidade 2 homens ricos e o outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. Ele só tinha uma ovelhinha que ele tinha comprado e tinha criado essa ovelhinha na companhia dos seus filhos. E a ovelhinha comia e dormia, tudo junto. Aí um dia chegou um viajante na casa do rico e esse não queria matar as suas ovelhas, não queria tirar nada, nem o seu gado. Mas o que ele fez? Foi lá e tomou a única ovelha que o pobre tinha e preparou para o seu hóspede. Matou a ovelha e preparou para o seu hóspede. Então, imediatamente, o que aconteceu? Davi se irou, se acendeu de uma maneira que ele disse para Natã: vive o Senhor, que digno de morte este homem que fez isso. Então ele diz: vive o Senhor. Vive o Senhor. Então ele pôs Deus, exaltou Deus lá. Ele estava achando que ele estava fazendo uma justiça. E se for ver pelo texto narrado por Natã, ele estava fazendo uma justiça mesmo. Então ele disse: vive o Senhor, que digno de morte é este homem que fez isso pela cordeira, e ele vai ter que retribuirá o quádruplo, porque fez tanto mal
e que não teve compaixão. Quando Davi terminou a fala, quando Davi exerceu o seu decreto, então disse Natã a Davi: esse homem és tu, é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul e te dei a casa do teu Senhor para ele tomar conta, porque ele tomava conta da casa de Deus. Te dei as mulheres, eu te dei o seio, também te darei a casa de Israel e de Judá, e fosse isso tão pouco que te acrescentaria outro tanto, porque desprezaste a palavra do Senhor. Então, por que ele fala, Natã, que ele revela que ele desprezou a palavra de Deus? Quando ele saiu do que era justo, honesto e bom e caiu no que era atrocidade diante dos olhos de Deus, diante de tudo que ele fez. Fizeste mal diante dos meus olhos. Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e assim mataste com a espada dos amonitas. Então nós vemos aqui esse relato, aonde Natã traz para ele a verdade que ele já sabia. Só que até então ele ainda não tinha tido a consciência do mal que ele tinha feito, em primeiro lugar para Deus, porque todas as vezes que pecamos, o primeiro coração que nós ofendemos é do Senhor. Depois que essa trama maligna é esparramada para o coração do homem. Então Davi, naquele momento, ele se rasga, ele se joga no chão, como ele diz no Salmo 51. Quando ele diz: pequei contra ti somente pequei. Que as tuas misericórdias tenha misericórdia do meu pecado e me limpa, me lava, me purifica. É um salmo maravilhoso que depois vocês podem conferir novamente as palavras de aflição de Davi. Aí vem todo o relato. Aí Natã fala que a espada vai passar na casa dele e realmente a família dele sofre uma morte espiritual ali terrível. O filho dele estupra a irmã, o outro filho morre, o filho dele com Betseba morre. Então foi um desastre a vida de Davi depois de tudo que ele fez. Então, o que essa reflexão traz para nós no dia de hoje? O que nós estamos pensando? O que está passando dentro da nossa mente? Em primeiro lugar, todos os nossos olhos olhou. Porque não tem como você pensar uma coisa sem ver. Tudo é criado nos olhos, depois passa para a mente e a mente vai fazer a manipulação. E quando você pratica, você já deu a luz ao pecado. Então, muitas vezes a gente pensa que os nossos pensamentos, nós já estamos pecando. Não estamos pecando quando pensamos. Apóstolo Paulo relata isso lindamente, ele diz que quando nós damos a luz ao pecado, aí ele sim, já vai por si só trazer as consequências sobre a nossa vida. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que estamos pensando. E se temos o alimento espiritual de Cristo Jesus dentro de nós, se nós vivemos pela instrução da palavra, se nós vivemos pela luz e a orientação do Espírito Santo, a nossa mente, em primeiro lugar, ela vai vigiar. Ela vai se vigiar e ela vai fugir da aparência do mal. Porque se você não fugir dessa aparência do mal, você vai encontrar com ela, você vai adentrar ela e você vai praticar. A única fala que tem na palavra de Deus, que quando ele diz, é Jesus dizendo que quando o homem cobiçar a mulher do outro, já comete um adultério. Por quê? Porque aquela mulher tem um dono. Ela tem um marido, ela tem um companheiro, ela tem um compromisso com outra pessoa.
E você que é solteiro pode pegar outra mulher, e se você é casado, pior ainda, ou se você é casada, pior ainda, porque aquela pessoa já é de outra pessoa. Então Jesus diz, se você olha para uma mulher e a cobiça em seu coração, você já está cometendo adultério. Porque você deve ter a tua. E porque você também está se comprometendo a olhar para uma mulher que não é sua, ou um homem que não é o seu. Então nós temos que ver as linhas, que tem dois caminhos para a gente seguir. Nem tudo que passa na nossa mente vai ser pecado, porque a carne é isso. Esse pecado mora dentro de nós. Essa vida carnal podre habita em nós. Só que quando nós fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, Ele perdoou todos os pecados que praticamos. Ele já nos lavou e nos purificou. Por isso que não podemos desviar a nossa atenção da palavra de Deus. Porque nós temos que agora, com a palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, contínuo, constante, nos alimentar da palavra do Senhor. E a nossa vida ser até os pensamentos pautado em tudo que Jesus nos diz. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que lemos na palavra, daquilo que Jesus nos diz na palavra. Então, se nós estamos conectados na palavra, por mais que a nossa carne está lá, porque nós vamos mortificando ela dia a dia, nós vamos mortificando as ações dela dia a dia, nós vamos interrompendo o trabalho dela dia a dia, porque nós não somos alimentados por ela. Quando a gente vê que o nosso pensamento está sendo algo apodrecido, fora da vontade de Deus, já é um pecado vindo, querendo dar luz a ele, querendo que nós pratiquemos ele. Por isso que nós temos que vigiar, como Jesus diz, vigia e ora, vê o que está vindo sobre a tua mente, o que está nascendo de pensamento dentro de você. Por isso que muitas pessoas são enganadas pela carne, muitas pessoas obedecem os desejos carnais, uma porque não conhece a palavra, outra porque ela é ingênua diante daquela situação, porque ela não consegue ver a malignidade que o pecado está trazendo para ela, porque ele não chega preto, feio, assustador, assombroso. Ele aparece com um convite sedutor, ele aparece com uma coisa boa, ele aparece com uma coisa agradável, vai te dando uma ideia legal, porque ele faz de você uma isca. Porque se ele não coloca o desejo daquilo que ele está apresentando para você, você não vai se submeter a fazer. Porque tudo o homem tem que ter desejo na situação. Eu falo homem, mulher, é a natureza humana. Porque o desejo é que impulsiona o homem a fazer qualquer coisa. Então ele se esconde atrás de uma estamparia de desejo, aonde ele vai lá, atrai aquela pessoa para aquele desejo, começa a instigar a mente dela a ver que aquele desejo é bom, ela começa a ficar até entusiasmada, só que a hora que ela vai e pratica e faz, aí vem a dor, que dependendo da situação, ela já vai arrepender na hora, dependendo do que ela fez, já vai trazer uma angústia para ela, um arrependimento, uma ira, uma raiva, um nojo, e é aí que o pecado mata o homem. Por isso que Jesus diz, eu amo o pecador, mas eu odeio o pecado, porque o pecado destrói aquele que eu gerei, que eu amo. Então fica para nós hoje esse alerta. O que está passando na tua cabeça? Está passando a palavra de Deus? Está passando os ensinos do Senhor? Você está refletindo e meditando durante o dia tudo que você já verificou da palavra? Já se alimentou dela? Ou você está se abastecendo da tua carne,
que é o seu ser natural, humano, caído, deplorável, sem Deus. Porque quando você não é guiado pelo Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito das trevas. Então, mais uma vez eu volto a dizer, examine-se e vê no que você está sendo alimentado. O que está trazendo para você no dia a dia, para a tua mente. O que tanto você passa a pensar, desde a hora que você levanta até a hora que você deita, está de acordo com a vontade de Deus? Amém. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, misericórdia, precisa se instruir pela palavra, se alimentar da palavra, investir na sua vida espiritual, porque senão a tua carne vai te derrubar. E nós vamos prosseguir esse assunto ainda na nossa próxima reflexão com outro tema que também diz: quando você não examina, não vigia o que está pensando, você comete um homicídio na tua vida todos os dias com o teu próximo junto. Você é homicida da vida dele e um suicida da sua vida, na vida espiritual. E também, se não vigiar, pode ser na vida física, porque o pecado, Jesus diz que o pai dele, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Fiquem na paz de Cristo Jesus e nós agradecemos por esse momento, por podermos verificar que a palavra de Deus, ela faz essa citação. Ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós temos que avaliar se a nossa mente está sendo transformada e restaurada e vivendo na renovação dela a cada manhã. Deus abençoe, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor. Boa tarde, querido.